Olá, nós estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor, esse devocionário semanal, uma oportunidade para você reunir a família e meditar na Palavra de Deus. Nós estamos aí chegando ao Natal, nessa semana de festas familiar, e eu quero lembrar a história de um moço, um filho pródigo, e hoje eu quero falar sobre como se recuperar de um fracasso, né? Muitas vezes a gente olha para trás e percebe que foi um ano difícil, né? E muitas vezes nós acumulamos fracassos e derrotas e não só vitórias. E algumas pessoas simplesmente elas não dão conta de se levantarem depois de um fracasso. E a história do filho pródigo é de alguém que fracassou, né? Quando ele pede o pai que lhe dê a parte da herança e vai e gasta tudo dissolutamente, e ele então experimenta um fracasso. E nós aprendemos com a história dele como nos recuperarmos de um fracasso. Primeiro, nós precisamos admitir os nossos erros. É muito difícil admitir os erros, né? Geralmente nós relutamos muito. Parece que há um sentimento de inferioridade em nós, né? Todos nós erramos, né? As pessoas que mais acertaram na vida foram pessoas que cometeram erros, né? Então o erro faz parte da nossa vida, o pecado faz parte da nossa vida, e o que nós precisamos fazer é admitir os nossos erros. Então aquela expressão que aparece na história do filho pródigo é uma das expressões mais lindas da Bíblia, né? Quando ele diz: eu pequei contra os céus e diante de ti. É muito difícil, né? Quando um casal está discutindo, alguém admitir que errou, né? Esse é o problema dos relacionamentos. Então esse moço, embora tenha feito o que não devia, ele teve essa consciência, né? A Bíblia diz caindo em si, né? Falta muitas vezes em nós esse momento, né, de cair em si. Cair em si significa eu reconheci os meus erros. Então, para você se recuperar de um fracasso, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir os seus erros. Enquanto você está negando os seus erros, não tem o que fazer, né? Eu lido com a dependência química já há alguns anos e eu tenho percebido que as pessoas que vêm para buscarem ajuda e de imediato elas admitem a dependência delas, elas conseguem com muito mais facilidade se libertarem das suas dependências. As pessoas que negam, elas têm um caminho mais longo. Então, se você está vivendo uma experiência de fracasso, comece admitindo os seus erros. A segunda coisa que para mim é fundamental busque um genuíno arrependimento, né? Não basta você admitir que errou, você precisa ter humildade para também se arrepender, né? E voltar atrás e reparar os erros, né? O arrependimento, né, muitas vezes envolve isso, né? Você tem que reparar erros, às vezes você prejudicou alguém, você tem que ir lá, né? A semelhança de Zaqueu, né? Quando Jesus diz: Zaqueu, eu vou na sua casa, sem dizer mais nada, Zaqueu prontamente disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então naquele momento, né, a presença de Jesus gerou em Zaqueu aquele sentimento de um profundo arrependimento. Então muitas vezes nosso problema não está na queda, né? Não está nos erros que nós praticamos, está na nossa dificuldade de arrependermos, né? E arrependimento significa abandonar, né? Aquilo que você está fazendo constantemente, orando e constantemente fazendo, não pode ser interpretado como genuíno arrependimento, porque o genuíno arrependimento tem a ver com o abandono do pecado e com reparação do erro. É claro que em alguns momentos você não vai ter como reparar o erro, né? Mas na maioria das vezes sim. E a terceira coisa que para mim é essencial é você descansar no amor do Pai, né? No amor de Deus. Então, quando ele reconheceu que tinha cometido um erro e ele se arrependeu do erro, ele diz: eu vou ter com meu pai e vou dizer tudo que eu fiz de errado e vou pedir para que o pai me trate como um dos seus empregados. E ele, quando chega na casa do pai, ele é surpreendido com o tratamento que ele recebe, porque o pai colocou um anel no seu dedo, e o anel era um símbolo de honra, colocou uma sandália nos seus pés e uma veste nova, e ainda mandou matar um cabrito, né? Um cordeiro, para celebrar a sua chegada, o que o irmão mais velho nem conseguiu entender e nem aceitar.
Mas ele se deparou ali com o grande amor de Deus. Então eu me sinto muito tranquilo quando eu descanso no amor de Deus, né? Eu tenho um Deus que me ama, você tem um Deus que te ama. Então você pode admitir os seus erros, você pode se arrepender e você pode correr para os braços do Pai com essa certeza de que Deus vai receber você. Deus não é punitivo, né? Deus é corretivo, Ele tem prazer em nos corrigir, em nos apontar o caminho, né? Em nos conduzir nas veredas justas. Então, não sei como que você está terminando o seu ano, né? De repente você teve um ano de muitas vitórias e só vitórias, né? Mas talvez você tenha vivido uma experiência de fracasso e você não está sabendo muito o que fazer com isso. Então olha para a história do filho pródigo, alguém que fracassou, mas admitiu o seu erro, buscou um genuíno arrependimento e descansou no amor do Pai. Então Deus não tem nenhum prazer na nossa derrota, no nosso fracasso, Ele tem prazer na nossa vitória. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu final de ano, né? Faça um balanço, um retrocesso e veja também quantas maravilhas Deus operou na sua vida. Deus abençoe você. Pai, muito obrigado, porque Tua palavra diz: se alguém pecar, tem um advogado que intercede junto ao Pai. E o Senhor tem prazer na nossa cura, na nossa restauração. E eu quero agradecer ao Senhor, porque aquele que cair, diz a Tua palavra, não ficará prostrado. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está vivendo uma experiência de derrota, de fracasso, que haja genuíno arrependimento, que haja uma consciência de pecado e que haja, Deus, essa tranquilidade, essa serenidade para descansar no amor do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.